Seguimos com destaque de Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal começa a analisar a PEC Fura-Teto nesta terça-feira. Enquanto o relator do Orçamento Geral da União, senador Marcelo Castro, admitiu que a PEC deve ser apresentada para valer por 2 anos, o líder do governo no Senado, senador Carlos Portinho, entrou com um requerimento pedindo uma audiência pública para analisar melhor a proposta. Acompanhe na reportagem de Yasmin Costa. A PEC Fura-Teto é o primeiro item da pauta da Comissão de Constituição e Justiça no Senado. A intenção dos parlamentares é discutir o texto hoje, votar a matéria no colegiado já na manhã desta quarta-feira e à tarde no plenário do Senado. Na semana que vem, a expectativa é que a Câmara dos Deputados aprecie a proposta. O relator geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, afirmou que o senador Alexandre Silveira será o relator da PEC Fura-Teto no Senado. Em uma rede social, Silveira confirmou a indicação feita pelo presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, depois de uma reunião com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e o da Câmara, Arthur Lira. Alexandre Silveira afirmou ainda ter recebido a missão com absoluta dimensão do que a matéria representa para o povo brasileiro. O senador prometeu diálogo e absoluto respeito aos pares na construção do relatório. Inicialmente, a equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que a exclusão dos valores do teto de gastos valesse por 4 anos. Mas, segundo o senador Marcelo Castro, a proposta não foi bem recebida e deve ser modificada por um substituto que traz um prazo menor, de 2 anos de exclusão do teto. E provavelmente a PEC será modificada num substitutivo por 2 anos, porque foi apresentado por 4 anos, mas como há muita resistência aos 4 anos e tem um grupo expressivo, tanto de senadores quanto de deputados, defendendo 1 ano, e os técnicos, do ponto de vista técnico, todos argumentam que deveria ser no mínimo por 2 anos, nós estamos trabalhando para que a PEC seja aprovada por 2 anos. A PEC tem um prazo apertado para ser apreciada nas 2 casas do Congresso Nacional. A proposta exclui do teto de gastos 198 bilhões de reais para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 reais a partir de janeiro de 2023. O impacto das medidas previstas na PEC preocupa governistas. Na véspera da sessão na CCJ, o líder do governo no Senado, Carlos Portinho, apresentou um requerimento à comissão solicitando a realização de uma audiência pública sobre a proposta antes da votação. O debate seria com especialistas e teria a participação do ministro Paulo Guedes e de outros integrantes da equipe econômica. Segundo Portinho, a discussão ampliada sobre a PEC Fura-Teto é indispensável para dirimir ambiguidades presentes na proposta, além de subsidiar os parlamentares na tomada de decisão a respeito dos temas tão relevantes como sustentabilidade fiscal, investimentos e o papel do Estado nas questões sociais. Em uma rede social, o líder do governo defendeu a manutenção do auxílio de R$ 600 reais, mas sem causar aumento de juros e inflação. Vamos então fazer o primeiro giro de opinião do Jornal da Manhã desta terça-feira a respeito dessa tramitação da PEC. Conosco, Diogo Schelp e Coronel Tadeu. Bom dia a vocês. Começo com o Coronel Tadeu para falar a respeito disso, porque hoje começa a tramitar pela CCJ do Senado, mas teve esse requerimento protocolado pelo senador Carlos Portinho pedindo uma audiência pública para que haja um aprofundamento sobre a PEC com grandes economistas, né? Será que isso pode atrasar essa tramitação, Coronel? Infelizmente, essa iniciativa do senador Portinho, primeiro bom dia, né? Bom dia, Lívia, Schelp, bom dia, Tiago, bom dia para todos aqueles que nos assistem. Essa iniciativa do senador Portinho, ela é até louvável, mas uma audiência pública tem que ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Você apresenta o requerimento e esse requerimento é votado. E aí eu acho que o senador Portinho perde. Ele vai perder essa votação e essa audiência pública, lamentavelmente, ela não vai acontecer. Seria muito interessante que os senadores da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e também do plenário, ouvissem os especialistas. Eu até agora não encontrei economistas que aprovam esse, eu vou considerar um absurdo,
esse rombo nas contas públicas que será feito. Por mais que o objetivo, o mérito seja louvável, nós vamos colocar R$600 no Auxílio Brasil para 60 milhões de brasileiros. O presidente Bolsonaro prometeu isso e faria isso encaixando esses 60 bilhões, possivelmente nem chegasse a isso, dentro do próprio orçamento, cortando aqui, cortando ali. Mas é isso que a gente não vê no PT. O PT ele veio com a disposição de gastar e os efeitos disso nós já estamos discutindo e debatendo há muito tempo. É inflação, é alta de juros, é recessão, é desemprego. É essa sequência que nós vamos ter daqui para frente no momento em que senadores e deputados farão essa abertura de crédito, vou dizer mais uma vez, irresponsável e que vai afetar as contas públicas num futuro bem próximo. Diogo Schelp, uma discussão que vem sendo feita agora de uma redução do período de validade dessa PEC e também redução de valores. Será que com essas mudanças a aprovação fica mais fácil ou não necessariamente? Possivelmente. Bom dia, Tiago, Lívia, bom dia, Coronel Tadeu e a todos. A PEC da transição, ou PEC fura-teto, de fato tem aí pouco tempo para ser aprovada. E além do prazo curto, há um outro fator aí que tem trazido desconforto ou insegurança por parte dos parlamentares para a votação ou discussão dessa PEC. É o fato de que o STF marcou para essa quarta-feira, ou seja, o mesmo dia para a votação da PEC no Senado, o julgamento para saber a inconstitucionalidade do orçamento secreto ou das emendas de relator. Por que esse fato é importante? Porque na mesa de negociação, o Lula, ou o PT, colocou também essa questão do orçamento secreto, é um dos temas aí implícitos nessa discussão toda da PEC. A gente precisa lembrar que o presidente eleito Lula, durante a campanha, criticou muito o orçamento secreto, ou as emendas de relator, como quiser, e disse que queria acabar com isso, chamou de excrescência essa forma de distribuição de recursos. No entanto, depois de eleito, já no processo de discutir essas despesas extra-teto, digamos assim, ele tirou um pé em relação a essa coisa do orçamento secreto, dando a indicar que não mudaria isso, que não mexeria nessas emendas nesse momento. Então, a votação, quer dizer, o julgamento no STF pode mudar de configuração justamente todas as condições aí que são colocadas para aprovação dessa PEC, principalmente na Câmara dos Deputados. Agora, eu quero falar mais uma vez com os nossos comentaristas, vou acioná-los aqui no Jornal da Manhã ao vivo, vou devolver uma pergunta agora para o Coronel Tadeu. Ontem, Coronel, com certeza o senhor sabe disso, né? Os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram para tratar sobre uma tentativa de alinhamento dessa PEC nas duas casas, para agilizar essa tramitação e para discutir também justamente a questão do orçamento secreto, como foi levantado agora pelo Diogo Schelp. O Diogo disse que isso está sendo usado como uma ferramenta de barganha, né? E é o que a gente está percebendo nesses últimos dias. Será que se o orçamento realmente avançar, se essa discussão avançar, fica ainda mais fácil de aprovar essa PEC? Se for mantido, por exemplo, o mecanismo? Fica, Lívia. Vai ficar sim, com toda certeza. E eu vou acrescentar nessa sua pergunta que não serão só essas emendas de relator. A Câmara e o Senado praticamente hoje dependem dessas emendas de relator, que eu não gosto de chamar de orçamento secreto, porque para mim ele nunca foi secreto. Apenas não foram divulgados os nomes das pessoas que usufruíram essas emendas. Mas esse orçamento do relator, essas emendas do relator, elas é a forma com que hoje os deputados e senadores encontraram de fazer política, de chegar até o município, de chegar até o eleitor e dizer, olha, deixei tantos reais aqui, deixei tantos reais ali. Se eles não tiverem isso, e olha que cada deputado, Lívia, por exemplo, eu designei quase 19 milhões de reais em emendas impositivas. E as emendas do relator, o valor fica a cargo dos presidentes das casas, que vai dizer aí quanto cada deputado vai poder indicar. Então, é um volume de dinheiro absurdo, e digo mais, que falta dentro do Ministério para implantar políticas públicas. Então, fica muito fácil, Lívia, quando você vai chegar agora com emendas do relator, você vai chegar com cargos na administração pública federal, você vai chegar com ministérios de porteira fechada, com cargos em empresas estatais.
Então, isso vai ficar muito mais fácil dominar o Congresso. E é exatamente dessa forma que está se caminhando já na transição do próximo governo. Ô, Schelp, tem a discussão em relação ao Supremo, né? O Supremo também pode discutir a emenda de relator. Será que nesse ano ainda? Justamente, né? A ministra Rosa Weber colocou para julgamento esta semana as emendas de relator, o orçamento secreto. E se o STF resolver ser o guardião da Constituição, realmente respeitar a Constituição, terá que derrubar as emendas de relator. O fato é que elas são inconstitucionais. E são inconstitucionais por diversos motivos, em diversos artigos da Constituição que ela viola. Então, o fato de ser, enfim, um mecanismo de distribuição de recursos para suas bases eleitorais, para isso já existem as emendas parlamentares, as emendas de relator aí, elas surgiram, a RP9, elas surgiram com o objetivo de ser uma ferramenta para que o relator do orçamento possa corrigir pequenas falhas, pequenos erros no orçamento. E isso não é o que está acontecendo. São quase 20 bilhões de reais que foram permitidos, que passaram aí para o orçamento do próximo ano, 19 bilhões de reais que os deputados, senadores podem distribuir e que são escolhidos de forma política, não é uma distribuição equânime. Então, essas emendas de relator são inconstitucionais. Para quem defende que o STF cumpra a Constituição, mesmo que isso signifique um fortalecimento do Poder Executivo do ano que vem, é preciso defender a Constituição.